Pessoal, só para esclarecer, para ficar bem claro, eu não tinha mudado o link, certo? O ideal seria que vocês tivessem entrado no mesmo link da aula passada, e não mudado para o link novo. Eu estava 8 horas da manhã com alguns alunos, já desde 8 horas da manhã, já tendo a aula normal. Eu entendo que, como aparece dois links, como tem duas possibilidades, vocês acabaram se atrapalhando em relação a qual deles entrar. Mas quando for para mudar, a gente vai ficar nesse link até eu dizer assim, gente, agora a gente vai lá para o link de vocês, que aparece lá no horário de vocês, que vocês vão entrar pelo portal AVA, e lá vai ter o link do horário de vocês. Aí vocês vão entrar por lá. Até eu dar essa orientação, vocês vão ficar entrando por esse link normal, que foi o que eu coloquei no grupo, tá? Para poder a gente não ficar parte em um local, parte em outro. Então eu vou voltar aqui os slides. Eu tinha explicado o que a gente viu na aula anterior, certo? Na aula anterior a gente viu, tem gente aqui entrando na turma. Gabriel, beleza. Na aula anterior, a gente viu as sub-áreas de inteligência artificial, a gente viu também os três enfoques para os estudos de IA, vimos as três formas diferentes e complementares de encarar as pesquisas de IA, a gente viu as aplicações e perspectivas de inteligência artificial, a gente viu o teste de Turing, quarto chinês, o que é IA forte, o que é IA fraca, e falamos sobre o ELISA, o Pero e os chatbots. Eu fiz uma boa recapitulação de todos esses aspectos que a gente viu na aula anterior. Então, eu fiz a gravação, vou disponibilizar lá no portal AVA, no encontro 3, essa aula, mas lá vai ter certamente dois links, porque eu comecei, aí tive que parar para poder ir lá para outra sala, e agora voltei para cá e também estou gravando, e a gente vai continuar a partir da onde a gente parou. Então, essas explicações aqui da aula anterior, vocês podem ver lá na gravação anterior, tá? Que não vai comprometer absolutamente nada do nosso desempenho hoje. Então, pessoal, o nosso assunto de hoje, ele começa falando sobre quais são, para a gente entender, na verdade, uma determinada área, uma determinada ciência, como a gente já está aqui no terceiro encontro tentando entender o que é inteligência artificial, cada vez mais a gente está formulando de forma mais sólida o que é inteligência artificial. Uma das estratégias para poder ter essa abrangência e essa consistência no nosso entendimento é saber para que serve, ou seja, para quais tipos de problemas a inteligência artificial pode ser aplicada. E aí um exemplo que o nosso autor pede para a gente imaginar é caso a gente fosse tentar resolver de forma computacional, calcular o resultado fatorial de um determinado número. Então, dado um determinado número, como é que a gente faz o cálculo fatorial desse número? Bem, a gente sabe que para resolver esse tipo de problema, calcular o resultado fatorial de um determinado número, primeiramente a gente tem que identificar o que é o resultado fatorial de um número natural, que a gente sabe que nada mais, nada menos é do que a multiplicação da cadeia dos números naturais daquele número até o número 1, né? Ou seja, de todos os seus antecessores até chegar ao número 1. Agora, o número 1 a gente já descarta, porque multiplicação por 1 dá ele mesmo, então, computacionalmente falando, é uma rotina inútil, né? Se você já sabe o resultado. Então, a gente calcula somente até o 2. Isso, se a gente fosse colocar, se a gente fosse colocar na ponta do papel, dado um número, por exemplo, 4, então o fatorial de 4, para a gente calcular, a gente multiplicaria 4 vezes 3, que é o primeiro antecessor, depois vezes 2, e multiplicaria vezes 1. Mas como a gente sabe que vezes 1 dá ele mesmo, então a gente nem se dá o trabalho de calcular.
e a gente vai somando esses resultados. E aí, vai lá, 4 vezes 3, vezes 2, que é igual a 24. Então, quando a gente pensa, isso é a forma manual, né, a forma matemática comum, humana, de desenvolver esse problema. Beleza. Quando a gente pensa computacionalmente, a gente tem, de forma trivial, duas possibilidades. São as únicas? Não. Existem diversas maneiras computacionais de resolver esse tipo de problema, que é calcular o número fatorial. Porém, aquilo mais elementar é a gente justamente criar um laço que vá desde o número dado, que nesse caso foi 4, até o número 2. E aí, nesse laço, a gente vai multiplicando o resultado pelo número em questão. Essa é uma possibilidade, criar um laço. Ou a gente pode criar uma função que a gente chama de função recursiva. Alguém lembra o que é uma função recursiva, pessoal? É uma função que chama ela própria, né, professor? Exatamente, uma função que chama ela própria, que ela acaba se tornando um laço, né? Praticamente ela é um laço, mas o código dela não tem o laço, o comando, nenhum tipo de comando de loop, mas ela acaba se tornando loop. Então, como a gente tem que passar aí do 4, do 3, do 2 e tecnicamente por 1, que a gente não passa, porque a gente mata ele ali no 2, a gente diz que isso é um laço. Então, aí uma função recursiva, que ela chama ela mesma, o exemplo dela, vocês estão conseguindo ver nitidamente aí o item 2 mostrando a função recursiva, pessoal? O tamanho da letra está Sim, tranquilo? sim. Tá Beleza. de boa. Obrigado, Iago, Guilherme, Tassielen, João. Bom, Então, a função recursiva ficaria fatorial, né, e você passa o número inteiro, e aí, se esse número inteiro for igual a 1, retorna n. Ou seja, se você já chegou igual a 1, então o resultado é aquele, pronto, e acabou. Mas caso contrário, você chama a própria função, né, vezes n, ou seja, aquele número, que seria o 4 inicialmente, multiplicado vezes o fatorial, que é o n4 menos 1, que seria 3. E aí ele chama ele mesmo, ele fica repetindo isso, fazendo a multiplicação e chegando, mostrando o n no final. Então, qualquer um desses dois caminhos, pessoal, possíveis, o programador pode tomar para poder ele chegar ao resultado que ele deseja, que é o cálculo do valor fatorial do número que foi dado como valor de entrada. Ocorre que esse valor, esse cálculo fatorial, é um número independente do cálculo fatorial de qualquer outro número. Então, cada número ele tem um resultado diferente, com exceção do método usado para o cálculo, onde que cada cálculo é um cálculo diferente, então o cálculo não influencia diretamente um no outro. De forma geral, não há nenhum tipo de aprendizado. Quando você faz um cálculo, você chega a um resultado. Acabou. Você faz outro cálculo, você chega a outro resultado. Independente do método, você vai chegar ao resultado esperado. Esse tipo de procedimento, um cálculo não ajuda o outro. O cálculo não tem nenhum tipo de memória no seu procedimento de execução que vai ajudar o outro cálculo. Então, o Ruud Loeff, que é um dos nossos autores dessa seção do livro, ele ele explica, né, que existem os tipos de problemas a serem resolvidos por computação. Existem dois tipos diferentes. Existe um tipo que são os problemas de natureza determinística. Esses tipos de problemas são resolvidos com os métodos de matemática tradicional, com fórmulas, com lógica computacional, lógica algorítmica e coisas do tipo. Então, são problemas onde a gente tem já uma forma bastante determinada, bastante previsível de resolver um determinado problema. Qual é a hipotenusa do quadrado, do retângulo, do triângulo, tal? Tu sabe que existe uma fórmula para realizar esse cálculo. Existe uma não, existem várias fórmulas. Então, tu pode seguir qualquer uma delas que tu vai chegar a um resultado interessante.
Se tu for por um lado, se tu usar uma fórmula, ela vai te dar um resultado. Se tu usar outra fórmula, ela também vai te dar o mesmo resultado. Porém, são caminhos diferentes. Agora, um caminho não influencia no outro. Então, quando você executa uma fórmula, vai dizer assim, agora eu fiquei mais inteligente neste assunto, porque eu consegui descobrir uma forma de chegar ao resultado. Eu vou pegar outra fórmula e vou aplicar esse conhecimento dessa fórmula nessa outra fórmula. Não funciona desse jeito. As fórmulas, os caminhos matemáticos, eles não se influenciam de um para o outro, porque eles não são variáveis, eles são determinísticos. Já existe uma determinada forma para você atingir um determinado resultado. Então, agora, tudo funciona dessa forma? Não. Tudo é determinístico. Todos os problemas que a gente se depara, existe uma fórmula pré-determinada para poder se chegar ao resultado? Não. Então, nem todos os problemas têm natureza que a gente chama de determinística. Então, há alguns tipos de problema cuja resposta ela não é tangível, a gente não consegue os resultados por meio de fórmulas simples. Então, esses outros problemas, eles dependem de um enfoque prático, ou seja, eles dependem de que a gente, de fato, pratique, e cada vez mais a gente pratica, cada vez mais que a gente realiza essa inserção com variações, com variedades, a gente vai conseguindo benefícios com relação às tentativas anteriores. Ou seja, cada vez que você tenta, você vai aprendendo um pouco mais. Você pode aprender um pouco mais. Então, esses problemas eles dependem muito do enfoque que a gente chama de enfoque prático. E ele é baseado justamente na tentativa e erro. Em muitos casos, essas tentativas e erros nem sempre dão respostas interessantes. Em muitos casos, dão respostas bastante erradas, onde você vira e diz, não, isso aqui está totalmente diferente daquilo que eu estava esperando. Pois pronto, aquele é um caminho que você já não vai mais tentar novamente. E isso é um aprendizado, certo? Por isso a questão da tentativa e erro. Nos cálculos matemáticos não é assim que funciona. Nos problemas determinísticos não é assim que funciona. Nos problemas determinísticos, se você tem uma fórmula para resolver um determinado problema, aquela fórmula tem que funcionar, porque ela foi desenvolvida para aquilo, aquilo já foi testado, e aquilo dali é algo que já foi medido, tangível, testado. Então, quando se trata de naturezas do tipo tangíveis, onde existe uma fórmula para poder resolver, a gente diz que esses problemas são problemas do tipo determinísticos. Agora, quando se trata de problemas onde você não sabe como chegar a um resultado, você precisa testar na base da tentativa e erro, onde você precisa testar várias vezes para poder chegar a um resultado mais interessante, ou seja, cada prática que você faz, você vai melhorando mais o resultado, adicionando conhecimentos, a gente diz que esse tipo de problema é um problema de natureza heurística. Esse nome bonito, né? Natureza heurística. Então, são problemas que são problemas que necessitam ou que são atingidos seus resultados são atingidos por meio de tentativa e erro. Não existe um caminho certo, pré-estabelecido de como chegar àquele resultado. Os problemas heurísticos, de natureza heurística, à medida que você vai tentando maneiras diferentes, você vai acumulando conhecimento para poder chegar em resultados cada vez mais satisfatórios. Então, a inteligência artificial, ela é mais voltada para problemas de natureza heurística, por isso que a gente está estudando essa questão de heurístico e determinístico. Então, a gente pode considerar problemas dessa natureza, de natureza heurística, como sendo o problema das 8 rainhas. O que são os problemas das 8 rainhas? Você tem um tabuleiro de peça de jogo de xadrez, onde você tem 8 rainhas. Para quem não sabe, a rainha é a única peça dentro de um tabuleiro de xadrez
que ela pode se movimentar para qualquer posição, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo e também nas diagonais, tanto nas diagonais antes dela, quanto nas diagonais pós ela. Beleza. Então, no tabuleiro de xadrez, sem qualquer nenhuma das peças, você tem que colocar 8 rainhas num tabuleiro de 8 por 8, né, de tamanho 8 por 8, onde nenhuma delas pode atacar a outra. Então, isso é um problema que você vai fazer o quê? Você vai pegar o tabuleiro, vai colocando as pedras e você vai testando. Posso colocar aqui? Posso. Posso colocar aqui? Opa, não posso. Porque se eu colocar bem aqui, essa rainha vai conseguir atacar essa outra. Então, não pode. E a ideia funciona, de fato, de maneira que você vai testando até você conseguir chegar a um determinado resultado. E isso é pura tentativa e erro quando se trata de nós, seres humanos. A gente vai tentar colocando as peças ali. E não existe uma resposta só. E não existe também um método só. Nessa ocasião, você pode começar de cima para baixo, da esquerda para a direita. Você pode começar colocando a rainha em uma peça preta, ou em uma casa mais escura, ou em uma casa mais clara. E aí você vai realizando os testes de forma a atingir esse resultado. Pois bem, esses dois, eu coloquei bem aí para vocês, duas soluções, certo? Que são soluções que atendem a essa expectativa, a essa problemática que é um problema do tipo de natureza heurística das 8 rainhas. Tentem olhar e ver se uma rainha consegue atacar a outra. Pessoal, entenderam o que é um problema de natureza heurística e a diferença de um problema de natureza heurística para um problema de natureza determinístico? Alguém tem alguma dúvida? Beleza. Então, vou dar outros exemplos para vocês com relação a problemas do tipo natureza heurística, que são os problemas que a inteligência artificial mais se aplica. A inteligência artificial ela pode ser aplicada à maioria dos tipos de problema. Porém, se forem problemas de natureza determinística, é muito elementar. Você desprende muita força, muita atenção para algo que é fácil de ser resolvido porque já existe uma fórmula. Você não precisa, se você não usa a força computacional de análise e de repetição que a computação, junto com a inteligência artificial, se propõe a resolver. Então, outros problemas de natureza heurística são jogos de quebra-cabeça, né? A gente tem aí jogos de quebra-cabeça que pode ter pouquinhas peças, 10 peças, ou pode ter 1000 peças. E aí, qual vai ser a sua estratégia para poder conseguir chegar àquela fotografia ou aquela pintura, formar aquele desenho, né? Alguém aqui já montou um quebra-cabeça de verdade? De verdade. Eu já. E aí, se tu pegasse um quebra-cabeça de 1000 peças, qual seria a tua estratégia? Toda peça ele tem nas laterais uma parte reta. Eu começaria pelos cantos e iria até o meio do tabuleiro. Epa, peraí, tá me informando uma informação que eu não sabia. Todas as peças sempre tem uma parte reta? Não, na verdade Todas só as peças não. Todas as peças do canto. Eles têm uma partezinha reta que não tem outro encaixe, que obviamente é por causa do canto. Aí começa com essas peças da lateral. Então, identificando todas as peças do canto. Ótimo, Sim. é uma excelente estratégia. Afinal de contas, aí tu vai conseguir todo o perímetro da imagem, tu já vai conseguir ter uma noção dessa organização. Beleza. Outra estratégia
seria, alguém consegue imaginar outra estratégia, pessoal, para começar a montar o quebra-cabeça? A gente poderia dividir as peças por cores, né? Normalmente as imagens não tem uma cor só. A imagem ela tem várias cores. Então eu vou separando ali por cores, grupos, né, de peças por cores, e aí vou tentando juntar, vejo qual é a que tem menos cores. Por exemplo, tem uma que tem 500 peças, tem outra que tem só 30 peças. Epa, essas peças tudo amarelas, elas estão juntas. Provavelmente elas estão juntas. A probabilidade de elas estarem juntas é grande. Então vou tentar montar logo por aqui, porque aí tu já começa a ter, cada vez que tu consegue juntar mais peças, tu vai tendo um perímetro maior de possibilidades de encaixe e de não só do encaixe físico, mas do encaixe de imagem adequado. Pois bem, percebam que isso são tentativas e erro. Isso são formas de tentativa e erro, certo? E para isso a inteligência artificial ela se aplica muito bem. Vou fazer aqui um print. Certo. Outro problema é o problema do caixeiro viajante. Alguém já ouviu falar do problema do caixeiro viajante, pessoal? Sim. Já. Beleza. Então lá o caixeiro viajante é um cara que ele vai vendendo, né, coisas em vários municípios ou em várias cidades ou até mesmo países, né? Então em vários municípios ele tem lá um prerrogativo. Paz, eu vou passar para cobrar o povo. Mas então eu tenho que passar primeiro no município A, B e C. Depois eu posso passar no C e D. Mas eu tenho que levar em consideração que eu estou com pouco dinheiro e no A eu vou conseguir dinheiro para poder ir para o B e o C. Mas se eu não conseguir o dinheiro no A, eu tenho que ir no segundo ponto conseguir dinheiro, porque senão eu não vou ter dinheiro para poder continuar a viagem. Então tem uma série de fatores que vai determinar qual o melhor trajeto para aquele caixeiro. E isso não é algo rígido. Isso é algo que pode variar. Você mudando uma variável, você já muda. Por exemplo, se eu sou um caixeiro viajante que estou levando um produto perecível para ser vendido, eu preciso ir para o município que eu tenho certeza, que eu tenho a certeza de que eu vou vender logo meus produtos logo nos primeiros. Eu não posso correr o risco de ir aventurar em um município que eu nunca fui, que eu nem tenho certeza se eles vão comprar meu produto e meu produto simplesmente estragar. Então, o problema de caixeiro viajante, ele também se adequa muito interessantemente às soluções de inteligência artificial. Ele se propõe a ser resolvidos por problemas de inteligência artificial, por soluções de inteligência artificial, devido a essa natureza heurística. Pessoal, eu peço agora que vocês, dentro da santa cabecinha de vocês, tentem explicar para vocês mesmos o que é um problema de natureza heurística e o que é os problemas de natureza determinística, para ver se vocês conseguiram entender. Não quero nem que vocês me falem, quero só que vocês tentem explicar para vocês mesmos. Certo, depois dessa explicação de vocês para vocês mesmos, alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma observação? Pessoal, eu fiquei, será que é isso? Será que é aquilo? Ou todos conseguiram compreender a sua explicação? Ninguém ficou com dúvida? Professor, Oi, Tasselen. o determinístico é com fórmulas. Normalmente com caminhos já conhecidos, né? Com caminhos que você diz assim, rapaz, isso aqui é 100% certeza de dar certo se tu fizer dessa forma. Então, caminhos conhecidos são caminhos determinísticos, ou seja, que já foram determinados como chegar ao resultado. E para isso não é interessante a gente utilizar a inteligência artificial. Entendi. Fala, Ludolfo.
Professor, o heurístico seria por tentativa e erro? Exatamente. Por que que a palavra heurística, o que que ela tem a ver com a tentativa e erro? É o fato de você, cada vez que tenta, você consegue mais detalhes, você fica mais capacitado, você fica mais preparado para poder chegar a um resultado final interessante. Nenhum desses problemas que eu falei, do quebra-cabeça, das 8 rainhas, caixeiro viajante, por exemplo, o jogo da velha, nenhum desses problemas ele é resolvido através de uma fórmula que dá a resposta de forma imediata. Todos esses eles vão depender da tentativa e erro, eles vão depender das análises, das comparações de situações anteriores, para que a gente chegue de fato a um resultado interessante. Então, os problemas mais propensos a uma solução pelas técnicas de inteligência artificial são justamente os problemas que têm essa natureza heurística, como a principal característica que os sistemas realizam algum tipo de aprendizado. Ou seja, quando você executa várias vezes uma determinada ação, para cada vez que você vai executar, você não vai executar a mesma tentativa. Lá no caixeiro viajante, eu vou tentar dessa forma. Por exemplo, primeiro a gente pegou a técnica lá do quebra-cabeça de conseguir montar o quebra-cabeça levando em consideração as bordas. Aí chegou no resultado final. Beleza. Quanto tempo levou? Quantas peças movimentou? Isso são parâmetros para o resultado, né? Para dizer, foi bom. Chegou no resultado final, foi bom. Mas será que existem outras maneiras? Rapaz, tem a maneira por cor. Bora tentar a maneira por cor agora. E aí, quantas peças chegou? Quanto tempo se demorou? Aí existe uma comparação de uma com a outra. Para você dizer, essa é melhor do que essa daqui. Então, na próxima vez que a gente for tentar, a gente já vai tentar algo que leve em consideração esse aspecto aqui, que foi o aspecto que teve o melhor resultado quando foi comparado. Isso é o que a gente chama de método heurístico, que é o fato da tentativa e erro. Então, ainda de forma resumida, né, para a gente poder passar para o próximo passo, os problemas mais adequados para as técnicas de inteligência artificial, temos o heurístico, que é a questão de soluções por meios práticos, interativos, ficar tentando ali até conseguir chegar a um determinado resultado na tentativa do erro, e os problemas que requerem aprendizado, ou seja, a cada vez que é executado pelo processo heurístico, a gente armazena e usa os dados coletados da rodada anterior para transformar esses dados em informações úteis. Não é que a gente vai ficar tentando toda vez a mesma coisa, a gente vai sempre tentar coisas, algum detalhe diferente. Porque se a gente for executar exatamente a mesma coisa, não tem por que executar a mesma coisa, porque a gente já sabe onde a gente vai chegar. É uma coisa já determinada. Então, as informações anteriores que foram coletadas, armazenadas, elas servem para dar suporte às próximas tentativas, ou seja, aos processos futuros de resolução, que é justamente aquilo que é equivalente em relação à geração do conhecimento a partir de informações deduzidas. Dedução, por quê? Porque eu já fiz o anterior, eu sei como é que é, e agora eu vou mudar um determinado elemento para poder chegar em um resultado mais interessante. Certo, pessoal? Pessoal, existem aí 12 tipos, 12 categorias de problemas que envolvem a heurística e o aprendizado, que envolvem essas características. Que as inteligências artificiais, ela é muito explorada e ela é adequada para poder conseguir chegar a esses resultados. A gente vai falar, eu vou falar, são 12, mas eu não vou falar sobre todos eles, até mesmo porque eu vou fazer uma atividade baseada neles, são somente exemplos, não tem nada de outro mundo, mas eu vou fazer uma atividade baseada neles, então preciso só que pelo menos vocês entendam exatamente o que a gente está falando. Então, a inteligência artificial, a gente pode classificar os tipos de problemas. E aí,
um primeiro tipo de problema, ele chamou de problemas de especialidade em domínio de conhecimento. O que é uma especialidade em domínio de conhecimento? São justamente os problemas que vão envolver o raciocínio em algum domínio complexo de conhecimento. E aí a gente pode falar sobre os sistemas que são especialistas jurídicos, sistemas que são especialistas médicos. Esses sistemas, eles têm a capacidade de aprender o assunto e de realizar consultas em questões a respeito do referido assunto, justamente para poder auxiliar o médico, ou o advogado, ou enfermeiro, ou seja, diagnósticos de forma geral. Então, problemas em que a máquina deve aprender sobre algum determinado assunto complexo de conhecimento e tem que demonstrar expertise naquilo. Então, ela utiliza justamente esses aspectos de heurística, de tentativa e erro, para poder chegar a soluções mais interessantes. E para isso, sempre vão existir aquilo que a gente chama de feedback, né? Os feedbacks, eles são a necessidade que os sistemas têm para poder saber se eles estão caminhando no rumo correto. Você faz uma pergunta, ele te dá uma resposta e você diz assim, e ele te pergunta depois, o quanto essa informação foi eficiente. Diversas perguntas que a gente faz ao Google, e você entra em alguns sistemas especialistas sem perceber de inteligência artificial, ele te pergunta depois, essa informação foi útil? E aí você coloca sim ou não. Na verdade, quando você diz o sim ou não, você está ajudando a uma determinada inteligência artificial a ter mais experiência sobre aquele resultado. Então, 1000 pessoas perguntaram a mesma coisa. Como configurar isso? E aí a inteligência artificial vai pesquisar na internet como um todo, todas as possibilidades, e vai dando as respostas. Dessas 1000 pessoas, 80% disse que a informação foi útil e 20% falou que não foi útil. Então, ele pode determinar que isso é uma coisa bacana, que ele pode utilizar essa mesma resposta outras vezes, que em 80% dos casos aquilo se resolve. Mas para isso acontecer, eles precisam de um feedback. Por isso que os sites sempre perguntam se aquela informação foi útil. A gente vira e mexe, a gente se depara com esse tipo de situação. Outro tipo de problema, dos 12, né? Problemas de extensão de domínio do conhecimento. Então, problemas em que a máquina não só deve aprender um domínio complexo, como o anterior, mas ela também deve demonstrar expertise, mas ela também deve sugerir novos caminhos de ação, não presentes no corpo de conhecimento, com base naquilo que aprendeu. Exemplo disso são sistemas especialistas médicos, que eles não só sugerem, porque tem sistema especialista diagnóstico que você diz assim, Paz, olha, o cara está com febre, está com dor de cabeça e está com o nariz escorrendo. Aí o sistema vai dizer, olha, eu acho que é gripe. E aí, isso é um sistema desse tipo de problema, que são os problemas de especialidade de domínio do conhecimento. Agora, os problemas de extensão do domínio, eles vão além disso. Eles são sistemas especialistas que são capazes de indicar medicamentos conhecidos para o tratamento desse tipo de doença, nas quais ainda não foram utilizados. Então, ele não só determina, ele não só sugere o que seja, mas também, levando em consideração tudo o que está acontecendo em relação àquela doença, ele vai dizer que existe uma série de possibilidades de você conseguir um bom resultado com aquela X medicação. Pode falar, Bruno. E o caso da inteligência artificial que na Alemanha descobriu uma série de remédios que poderia ser eficiente contra o coronavírus, como o hidroxicloroquina, porque lá foi dessa forma. Eles colocaram a base do vírus, aí o computador com a inteligência artificial sugeriu, olha, eu acho que esse composto de remédio é o mais indicado. Seria esse o caso?
isso seria, eu não sei exatamente como ocorreu, né, na Alemanha, com relação à identificação, mas o que tu estás me explicando, que ocorreu dessa É forma, que então, passou, passou no jornal que sim, eles tentaram, eles colocaram a base da a computador analisar eles e descobriram uma série de remédios que seriam eficientes. Aí começaram os testes a partir disso. isso. Provavelmente eles utilizaram uma inteligência artificial que, além de identificar o diagnóstico, nesse caso, não é exatamente esse problema. Ele vai se limitar a ser somente um. Não, é por extensão. É por extensão porque você não sabe o resultado. Ele está sugerindo. Se ele sugeriu uma determinada solução, então é um problema de extensão de domínio de conhecimento, sim. Apesar de não ser de diagnóstico da doença, mas ser de aplicação de uma sugestão de algo que ainda não foi utilizado, mas ele fez isso em base a uma bioquímica, né? Uma base de bioquímica conhecida de medicamentos em relação às reações do corpo humano. Então, isso sim é um exemplo, Bruno. Então, continuando aqui, vou falar só mais de um, porque são muitos, e cada exemplo eles somente se repetem, mas são interessantes vocês darem uma lida. Os problemas de planejamento complexo são problemas que são bem aplicados à inteligência artificial. Então, esses problemas de planejamento complexo, eles lidam justamente com o planejamento da tarefa complexa. E aí vai envolver grandes quantidades de ações em relação à logística e agendamentos coordenados. O exemplo disso são os planejamentos de composição e entrega de pedidos que sofrem a variação, né, sofrem em sua composição vários fornecedores. E esses vários fornecedores, esses itens, eles têm que chegar em momentos diferentes ao armazém central, por exemplo, em uma determinada data. Por exemplo, você tem um armazém e você tem produtos que você compra da China. E aí a gente sabe que da China vai demorar 30 dias. Quando eles vêm de navio, demora 30 dias. Só para chegar de um local para o outro. Nesses 30 dias, o teu depósito não pode ficar vazio, mas ele também não pode estar cheio na hora que esse outro navio chegar. Então, tu tem que ter todo um controle sobre uma série de variáveis, sobre um navio que atrasa, um fornecedor que não despachou a mercadoria, ou então uma saída do teu depósito que não saiu no momento que você esperava, ou que saiu antes, ou que saiu depois. Então, existe uma quantidade complexa de informações para serem planejadas e não existe uma fórmula certa, dizer, não, é só fazer isso aqui que toda vez vai dar certo. Não, não existe. Devido a essa grande quantidade de variáveis, essa grande quantidade de itens que vão influenciar no resultado geral. Então, para esse tipo de problema, que a gente chama de problemas de planejamento complexo, a gente também aplica a inteligência artificial. Beleza? A atividade que eu vou passar para vocês, pessoal, é justamente vocês explicarem as outras atividades, né, as outras classificações daqui para frente e darem exemplos reais dessas aplicações, certo? Mas lá no final da aula eu já tenho toda uma descrição em mais detalhes. Essas próximas eu vou só citar porque elas vão cair para atividades de vocês. Então, como por exemplo, o problemas de comunicação, problemas de percepção, problemas de IA corporativa, problemas de conexão em ERP e Data Warehouse, problemas de impacto no domínio devido às consequências de segunda ordem,
e problemas que podem se beneficiar o futuro próximo, com melhorias de algoritmos e maior disponibilidade da IA, certo? Problemas de evolução de sistemas especialistas e problema de reconhecimento de padrões sequenciais muito longos e, por fim, problemas em análise emocional. Tranquilo? Entenderam, pessoal? A diversidade, né? Quando a gente fala, a inteligência artificial, ela se resume somente a problemas heurísticos. Mas vocês perceberam o quanto é grande a possibilidade? Guilherme, pode falar. Professor, eu vi no livro, né, que um cara falou que tem problemas que podem ser resolvidos por IA, e ele comentou que sobre problemas que não poderiam ser feitos por IA. Eu queria saber se seria humana, que chegaria ao ponto onde a IA não alcança. Espera aí. Deu para me escutar? Eu acho que tá falhando aqui a minha internet. Um pouco. Fala um pouco mais devagar. Eu entendi até a parte que tu falou que o autor falou sobre problemas de IA podem ser resolvidos, tem alguns que não. Isso. Ele falou que ele poderia construir uma máquina, né, que poderia fazer exatamente isso. Acho que foi na primeira aula que o senhor falou isso. Aí existem problemas que não poderiam ser resolvidos por IA, no caso seria só a área emocional, essa área da mente humana. Não tem nenhum tipo de problema que ele não possa ser, pelo menos, auxiliado. Resolvido é uma coisa muito abrangente, porque tem problemas que a gente não sabe o que é a solução. Se você não sabe o que é a solução, então a gente não pode dizer que dá para resolver. Entendeu? Esse tipo de problema não tem como resolver com IA. Se tu não sabe aonde tu quer chegar, a IA não pode te levar até lá, certo? Então, problemas que a gente não consegue formular, problemas que a gente não consegue dizer exatamente o que é o problema, a gente não consegue resolver com IA. A priori, na minha cabeça só vem esse tipo de coisa. Qualquer outro problema onde você diga assim, rapaz, esse problema aqui eu consigo resolver fazendo isso, eu consigo resolver esse problema. Para construir uma casa, eu tenho uma casa para construir onde eu tenho que ter só 2 pilares. E eu acho que esse problema se resolve assim, assado. O cara não fez, o cara não testou, mas ele determinou o caminho que pode ser seguido para poder atingir esse objetivo. Esses tipos de problemas, onde a pessoa consegue descrever como se resolver, todos eles são resolvíveis por IA. Todos eles são resolvíveis. Então, acho que foi mais ou menos isso que tu viu lá no autor, quando ele fala que se você consegue descrever o problema, me dizer como chegar à solução, esse problema pode ser resolvido computacionalmente. Não foi mais ou menos isso que tu leu, Guilherme? Eu entendi. Certo. Em relação à classificação de problemas para IA, pessoal, porque a gente vai passar por uma outra parte agora. Em relação à classificação de problemas do IA, todo mundo conseguiu entender? Tem algo que eu possa explicar mais? Por que dessa classificação? Todo mundo conseguiu entender? Alguma dúvida? Beleza. Pessoal, a nossa disciplina de IA, propriamente dita, ela é, de fato, muito teórica. Mas vocês vão ter IAC, que é Inteligência Artificial Computacional, que lá vocês vão poder praticar diversas coisas. Porém, para vocês terem um aproveitamento interessante em IAC, vocês precisam, de fato, entender esses aspectos que a gente está conversando aqui. Porque senão vocês vão estar lá escrevendo código, executando código, sem ter a mínima noção daquilo que vocês estão fazendo. Então, a qualidade do aprendizado prático que vocês vão ter, ela vai depender
do nível da retenção do conhecimento teórico, certo? Eu digo que tem um programador, né, e tem um engenheiro geral de software, tem o cara que faz toda a arquitetura de como as coisas ficam. O programador, que é aquele que só codifica, ele é como se fosse um pedreiro e um engenheiro. O que um programador normalmente faz? Ele pega, assim como um pedreiro, ele pega aquilo ali que está na planta e executa. Muitas das coisas ele não sabe nem por que está fazendo. Porque a lógica mesmo, ela vem de quem para poder pensar como um todo. E esse tipo de conhecimento teórico, ele é de altíssima valia, porque colocar um tijolo em cima do outro, ou pegar um código e sair escrevendo e chegar a algum tipo de resultado, qualquer um consegue fazer com pouquíssimas aulas pouquíssimos vídeos de YouTube. Porém, você pensar de uma maneira exatamente por que você está fazendo aquilo, para onde, por que sim, por que não, baseado em quê, é um outro nível de conhecimento, você se apropriar do conhecimento. E é o que a gente vai entrar agora para poder falar mais detalhadamente, que é fundamental para a próxima disciplina que vocês vão ter, que é a disciplina que vocês conseguem codificar sobre inteligência artificial. Então, agora a gente vai falar sobre um elemento fundamental. Até agora a gente não tinha falado sobre nenhum elemento fundamental. A gente estava ali no nível organizacional das ideias sobre o que é inteligência artificial e o que não é. Agora eu estou falando de como ela funciona, descrevendo um elemento prático. Ou seja, nós temos como é que ela funciona. Ela funciona por meio de agentes, a inteligência artificial. E aí a gente tem um nome chamado de agente. Né? O que é um agente de forma geral? É uma entidade, né, um elemento, um ser, que ele vai perceber o ambiente e age sobre esse ambiente. Certo? Então nós temos aí de azul, né, o agente. Esse agente ele está em um determinado contexto que é o ambiente. E ele faz o que com esse ambiente? Ele percebe o ambiente e ele altera o ambiente. Ele percebe o ambiente através de quê? De um elemento chamado sensores, ou sensores, sensor ou sensores. E ele altera o ambiente por meio de quê? Por meio da ação. Mas ele faz isso como? Por meio dos dispositivos que a gente chama de atuadores, aquele que atua. É assim que um agente, pessoal, não é nada mais, nada menos algo similar ao ser humano no ambiente. Eu estou sentado agora aqui na minha cadeira, na minha sala, e eu tenho um ambiente do qual eu tenho meus perceptores e tenho a minha ação, né, através dos meus atuadores. Então, quais são, tem um ambiente, quais são os meus perceptores? A minha visão, a minha audição, o meu tato, né, que é o toque, o paladar, o olfato. Então, todos esses perceptores, todos esses sensores, desculpa, eles fazem com que eu perceba o ambiente ao meu redor. Tudo aquilo que eu percebo do ambiente, eu percebo por meio desses sensores. Paladar, audição, visão, olfato e tato. Esses são os sensores humanos. E aí eu tenho os meus atuadores. Então, o que é um atuador? Um atuador é um mecanismo que o agente utiliza para alterar o ambiente por meio de uma ação. Quando eu pego o copo d'água, eu primeiro, para poder pegar o copo d'água, eu analisei o ambiente, eu olhei o copo d'água ali longe, por meio do meu sensor visual, eu processei uma informação que foi a distância e fiz um comando para um atuador meu, que foi a minha mão, para poder cometer uma ação, que foi a ação de pegar o copo, que o copo está lá no ambiente, então eu estou alterando o ambiente. Então, um agente inteligente, ele se comporta exatamente dessa mesma forma computacionalmente. E aí, quem assistiu, por exemplo, Matrix,
Lembra lá do agente Smith? Né, que era o vilão da trilogia, e ele era um agente que atuava na Matrix, de modo a controlar a Matrix do jeito que ele achava que ele tinha que controlar. Então, todos esses elementos dos agentes inteligentes é o que compõe o princípio básico da inteligência artificial, tá? A mais elementar. Então, nesse contexto, a tomada de ação pelo agente ela vai depender de quê? Daquilo que o agente percebe no meio ambiente. E ele percebe através justamente de uma sequência de uma leitura, né? O agente ele vai perceber por meio a máquina, né? Ela tem diversos tipos de sensores e sensores muito mais precisos que os sensores humanos. Então essa sequência de captação, de percepção de dados que são recebidos pelo agente sobre um determinado ambiente vai influenciar diretamente sobre aquilo que ele vai fazer. Ele percebeu alguma coisa, e aí o que ele vai fazer para poder movimentar os seus atuadores e alterar o meio ambiente, o ambiente do qual ele está inserido, por meio de uma ação. Tudo isso vai depender do objetivo desse agente inteligente. Então, o agente tem a possibilidade justamente de escolher, por exemplo, um curso de ação de acordo com todos os dados que ele percebeu no ambiente. Quando a gente especifica todas as possibilidades possíveis para um agente, de acordo com todas as situações que ele pode seguir ou pode perceber, a gente diz que a gente está definindo um agente na sua totalidade. Então, quais são todas as possibilidades de um agente? Um agente como um robozinho que limpa o chão, ele pode ir para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, e pode limpar ou ficar parado. Então, essas são todas as possibilidades. Quando a gente tem um agente que a gente consegue determinar todas as possibilidades dele, a gente consegue definir a totalidade dele em relação ao comportamento. Então, dentro dessa questão, dessas possibilidades e características dos nossos autores, o Rousseau e o Nuffin, eles mostram que qualquer entidade pode ser enxergada como um agente. Como, por exemplo, uma calculadora. Uma calculadora, ela tem lá as possibilidades de... A calculadora tem lá as teclas, né? Então, como é que a calculadora percebe o ambiente? Através do toque. Então, através do toque, dependendo do toque do botão, ela vai entender que aquilo dali é um determinado número, ou um símbolo. E aí a gente coloca lá na calculadora 2 mais, aperta 2, o símbolo de mais, o símbolo de 2. E aperta o igual, se for o caso, então ela até mostra de forma automática. Então, ela está percebendo, por meio das teclas, a inserção de dados, ela se comporta de uma determinada forma, ela realiza os cálculos, aí a gente voltando para cá, né? Ela realiza os cálculos e ela modifica o meio ambiente, a calculadora, por meio da ação de mostrar o resultado 4 para o ambiente. Porém, isso, né, é muito elementar, é muito determinístico. Isso não lembra que a gente falou sobre questões determinísticas e questões heurísticas? Isso não é muito heurístico, então não é muito interessante a gente aplicar uma inteligência artificial, desenvolver uma inteligência artificial para realizar o cálculo de 2 mais 2. Ou seja, o enfoque não é interessante de inteligência artificial para ser aplicado numa calculadora. A gente não vai desenvolver um agente para poder auxiliar a gente a realizar cálculos tão elementares. Cálculos que a gente já conhece, já compreende efetivamente o seu funcionamento, não precisam de inteligência artificiais, porque são problemas determinísticos. Já nossos autores, nesse
né, nessa oferta de conhecimento, ele diz que a IA ela opera mais eficientemente quando os agentes são colocados dentro de situações de heurística, ou seja, os nossos esforços de inteligência artificial computacional, elas são mais significativas quando tem a possibilidade de realizar o processamento de uma determinada ação. E esse ambiente ele vai requerer ações que não são triviais, ou seja, não são óbvias, como a realização de um cálculo de 2 mais 2, certo? Então, os agentes racionais, ele é dito como um tipo de agente racional quando ele toma determinado tipo de ações, essas ações podem ser certas ou erradas, e aí, à medida que ele vai tomando as ações, ele vai colocando isso numa tabela interna, vai comparando os resultados de uma sequência anterior, de uma execução anterior, e vai dizendo qual é a ação que é considerada mais correta. Foi essa que eu executei agora ou a anterior? E aí, dependendo da situação, ele vai descartando. É isso que acontece com o nosso cérebro, pessoal. O nosso cérebro, ele sempre vai estar modificando de opinião em diversos aspectos. Ele sempre vai estar dando importância mais para algumas coisas do que para outras. E essas coisas que ele dá mais importância, elas vão podendo ser modificadas em relação a aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, os autores do nosso livro eles vão definir justamente a ação correta de maneira mais simples. Então, a ação correta sempre vai ser aquela que gera sequências mais desejáveis sob um determinado ponto de vista. De quem é esse ponto de vista? Ponto de vista de quem programa. Por isso que quando a gente faz uma pergunta lá no Google, que ele pergunta essa informação foi útil ou não, aquilo dali é um ponto de vista de quem está analisando o resultado. Então, cada ação realizada em um determinado ambiente, ela assume um estado que vai ser completamente diferente da anterior. No caso de cada um desses estados se aproximar do ambiente do estado ideal, então este vai ser a solução mais interessante para o momento. Ou seja, sempre vai existir, sempre o computador ou inteligência artificial, para poder ser considerado uma coisa plena, ele vai estar associado a situações do tipo tentativa e erro e comparação com os estados anteriores. Isso é o que a gente chama de IA forte, certo? É quando ela tem todo o aprendizado computacional. Então, a gente deve levar em conta que os estados intermediários, ou seja, entre o certo e o errado, ou o certo e o não tão certo, ou então o certo, o bom e o não tão bom, existem intermediários, certo? Existem estados intermediários. E aí, a inteligência artificial, ela vai justamente ter esse senso de distinção que uma ação, um resultado é melhor do que outro. E para isso ela precisa, o que o texto aqui falou, cadê, meu Deus? Ponto de vista de quem programa, ou de quem determina aquilo que é o certo e o que é errado. Então a inteligência artificial, pessoal, ela precisa de parâmetros. Ela não vai ser considerada, ela não vai conseguir tomar decisões sem parâmetros, certo? Determinados parâmetros, depois que determinar os parâmetros, aí ele vai buscar uma forma de atingir aquilo que você determinou como sendo ideal. Então, essa distinção ela vai ser fundamental, já que o agente, no futuro, ele vai poder, baseado em diversas tentativas, decidir o que é certo e o que é errado. Em determinadas situações que, se a gente não passa o parâmetro adequado, a inteligência artificial ela acaba inclinando para situações bastante complexas, bastante esdrúxulas. Então, a referência é justamente a referência do ponto de vista. Esse é o ponto determinante. Alguma dúvida, pessoal, sobre essas problemáticas? Alguém quer fazer alguma consideração?
Professor, no Pode caso, falar. o exemplo do robô aspirador, ele seria determinístico ou heurístico? Heurístico, né? Heurístico, não? Heurístico. Heurístico. Isso, heurístico. Não, ele seria de heurístico. Por quê? A partir do momento em que ele está sendo colocado no ambiente, ele não conhece aquele ambiente. Se ele não conhece o ambiente, ele vai ter que tentar limpar aquele ambiente de forma mais eficiente. Então, tu colocou ali o teu robozinho uma primeira vez para poder limpar a tua sala. E aí ele vai tentar de um jeito. Ele vai tentar lá o trivial, que é fazendo um zigue-zague, digamos. Certo? E aí ele chegou a um determinado resultado. A ideia da inteligência artificial é quando ele for executar novamente isso, ele não faça da mesma forma. Ele tende de uma outra forma para poder ele comparar as duas formas e dizer, essa daqui foi um pouquinho melhor do que essa. Deixa eu tentar, tem uma terceira forma? Tem, então vou tentar uma terceira forma. Sei lá, ele começou a primeira vez pelo lado esquerdo, na segunda vez ele começou pelo lado direito, agora ele vai tentar pela frente. Fora que um ambiente de um robôzinho de aspirador de pó, o ambiente ele vai variar. Às vezes tu muda a cadeira de lugar, tu muda o móvel de lugar, ou tu coloca ele em um lugar diferente. Então ele não vai sempre estar tentando fazer a mesma coisa. Que aí isso seria um desperdício da inteligência artificial. Você colocar a inteligência artificial para criar um jeito e sempre estar tentando somente daquele jeito. A ideia não é essa. A ideia é sempre ele estar criando experiências e a partir dessas experiências ele conseguir atingir resultados mais interessantes. Agora, lógico, tu tem um quarto de 1 metro por 1 metro para limpar com um aspirador de pó. E aí, rapidamente, ele consegue identificar todas as possibilidades de limpeza. Não existe, só existe essas 20 maneiras aqui da gente conseguir realizar a limpeza, né? Pela esquerda, pela direita, na diagonal, tal. Quando a inteligência artificial, o agente, ele consegue chegar a essa totalidade, então a gente chegou a todas as possibilidades possíveis. Mesmo assim, ele não é determinístico. Por quê? A quantidade de possibilidades te dá N possibilidades de tentativa e erro, e que você vai evoluindo à medida que você vai tentando e acumulando conhecimento sobre as tentativas anteriores para você determinar, você indicar qual é a melhor tentativa. Porque isso vai variar muito, mesmo um robozinho em um ambiente de 1 metro por 1 metro, ainda vão existir as variáveis do tipo, você quer uma limpeza rápida ou você quer uma limpeza econômica? Rápida em que sentido? Uma limpeza rápida em relação ao tempo. Econômica em que sentido? Econômico pode ser econômico em relação à energia ou pode ser econômico em relação a o quanto a vassourinha do aspirador de pó vai se desgastar. Então, existem uma quantidade gigantesca de variáveis que vão te dar a possibilidade de analisar, você enquanto agente, a gente se imaginando como agente, nós personificando o próprio aspirador de pó, quanto à possibilidade de executar essa solução de maneira a atingir o objetivo, um resultado final. Então, o cara pode chegar e dizer, não, rapaz, eu quero a melhor limpeza do mundo, eu quero uma limpeza assim que fique, que eu vou lamber o chão depois que o aspirador terminar de limpar. Então, isso é uma outra variável, né? Então, o aspirador de pó, para chegar a esse ponto, ele vai passar 10 vezes no mesmo lugar, para poder chegar a esse nível de limpeza do qual está sendo exigido. Então, mesmo um quadradinho pequenininho, que ele já conheça o ambiente todinho, ainda existe uma série de outras variáveis. Certo, Cristiano? Não sei se eu consegui responder. Sim. Entendi. Valeu. Mais alguém, pessoal, quer fazer algum comentário? Professor, Pode falar, Tassiane. me tira uma dúvida. Os agentes racionais, eles são independentemente de ações corretas ou erradas, ou eles são apenas as ações corretas vistos de quem programa? Não, eles são independentes da ação correta. Por quê? A ideia da heurística é justamente você tentar
às vezes acertar e às vezes não acertar. Então, está incluso assim como nós, né? Por isso que eu expliquei a história lá das estrelas, da Grécia, que o ser humano tem a facilidade de humanizar os problemas dele. Então, os agentes racionais, agentes inteligentes, eles estão associados diretamente à ideia da tentativa e erro. Por isso é um problema heurístico, né? É um problema de aprendizado. A cada vez que ele vai tentando, ele pode encontrar soluções desastrosas. Mas isso não quer dizer que essa solução desastrosa não seja algo proveitoso. Para o resultado final, não é isso que ele vai apresentar como solução, a solução desastrosa. O que ele vai apresentar para o final é aquilo que, segundo o ponto de vista do programador, aquilo seria um resultado ideal. Vamos lá. Você tem um labirinto. Aí você coloca um agente no labirinto. Vira e mexe, o agente vai se dar com a cara na parede porque ele vai andar e vai ver que aquilo ali não tem saída. Aquilo dali foi um fracasso. Porém, aquela experiência vai servir para ele chegar ao sucesso. Que coisa mais clichê, né? Aquela experiência vai servir para poder chegar no sucesso. Porque aquela experiência, ela não vai ser mais repetida. Ele não vai fazer mais aquela mesma sequência de movimento, e isso já vai aumentar a possibilidade dele chegar, de fato, a uma solução. Então, os erros fazem, sim, parte dos acertos, porque o erro, ele negativa uma possibilidade. Essa possibilidade não pode ser. Então, essa possibilidade a gente já não vai mais ser mais executado. Eu tenho 100 possibilidades. Eu executei uma que não vai prestar, então é uma a menos. Agora eu só tenho 99. E aí eu vou testando a 99. Depois que eu testei todas, eu vou sugerir, eu como agente, vou sugerir uma determinada solução, mas a partir de algum tipo de critério. Ah, tu quer o quê? Ah, eu quero a solução mais rápida, independente de quanto de energia isso me consumiu. Por exemplo, qual é a solução mais rápida para tu ir daqui para... eu moro aqui em São Francisco, para vir ali para o outro lado daquela parte ali da cidade, que é ali da ponta da espera, do Anjo da Guarda. É só eu ir atravessando aqui, andando, a maré está seca, tem um pontinho ali que tem pouca água, e aí eu consigo chegar lá, em 10 minutos no máximo eu consigo chegar até ali. Porém, isso não é a maneira mais segura, não é a maneira mais apropriada, não é a maneira mais limpa, não é a maneira... Certo? Mas é uma solução. A variável de rapidez, essa seria a maneira mais rápida, digamos. Então, de acordo com as nossas possibilidades, de acordo com a análise do contexto e as prerrogativas daquilo que você quer chegar, ou seja, o ponto de vista sobre o que é certo, você vai conseguir chegar a determinadas soluções. E os erros são importantes para poder parametrizar todo esse contexto sobre o que é certo e o que é errado. Certo? Entendi. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Tranquilo. Então, eu vou passar aqui para a medida de desempenho, que é nosso último assunto antes de eu explicar para vocês o exercício. Então, o que são as medidas de desempenho? São justamente são esses aspectos que eu estava explicando agora para vocês. Então, de maneira geral, é mais adequado criar medidas de desempenho de acordo com os estados esperados. Então, o estado que eu espero eu quero que o aspirador de pó ele realize a limpeza desse ambiente de forma mais econômica possível. Isso é um estado esperado. Ou então eu quero que ele execute não de maneira mais econômica, mas de maneira mais rápida. Então, isso são estados esperados, de forma particular em um determinado ambiente. Então, esses estados, eles têm que estar de uma maneira que seja determinado o que se espera em termos de comportamento do agente, por meio de um conjunto de estados do ambiente. Aí, o comportamento de um agente racional, em um dado momento, depende de 4 características.
a medida de desempenho que define o critério de sucesso, o conhecimento prévio do ambiente, as ações que o agente é capaz de realizar e a sequência armazenada de percepções até o momento. Então, de posse dessas 4 características, pessoal, a gente pode definir formalmente o agente racional como que, para cada sequência possível de tudo que ele percebe, ele vai selecionar uma ação que maximiza a sua medida de desempenho, que foi a medida de desempenho desenvolvida, estabelecida. Isso ele leva em consideração o quê? As evidências disponibilizadas pela sequência de percepções e qualquer outro tipo de conhecimento prévio que ele teve antes. Então, se ele não tem conhecimento prévio nenhum, ele vai tentar qualquer sequência. Para poder eu limpar esse quarto, já que eu não sei, nunca fiz a limpeza desse quarto, eu vou começar de qualquer jeito. Pego para a esquerda, depois direita, esquerda, direita, e ele vai limpando dessa forma. Da próxima vez que ele tentar, ele já não vai tentar dessa forma. Então, isso é a sequência de percepções. Ele vai tentar de uma outra forma, para poder ver se ele consegue atingir um desempenho diferente, porque ele recebeu a programação lá de tentar limpar o quarto de forma mais rápida possível. Mas, professor, a limpar de forma mais rápida? Digamos que tem um elemento no meio do quarto. Se ele começou de um jeito, ele vai ter que dar uma volta, né? Vou desenhar aqui para vocês. Vocês entenderam? Tem aqui um quarto, né? E aí esse robozinho ele saiu daqui, né? E esse quarto ele tem, por exemplo, um formato, né? Ou ele tem um móvel bem no meio dele. E aí esse robozinho ele pega e ele começa a fazer assim, ó, zigue-zague, né? Começa a limpar em zigue-zague, zigue-zague. O quanto isso é mais rápido, por exemplo, do que ele ter feito... Ixi, o desenho não volta. Se ele tivesse feito, por exemplo... Se ele tivesse feito assim, ó, tá aqui o robô. Se ele tivesse feito assim... E aí, ambas as situações ele percorreu o quarto todo. Porém, na primeira tentativa, ele realizou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 30 curvas. E a curva é um movimento, digamos, isso é hipotético, a curva é um movimento que mais consome energia, que mais consome tempo dele. E aqui, já nessa situação, nessa segunda situação, ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele fez só 6 curvas, minha gente. Então, essa segunda tentativa dele vai ser muito mais eficiente em termos de energia e em termos de tempo do que a primeira vez. Então, isso ele só vai conseguir evidenciando todas as possibilidades. E se ele, na primeira tentativa, como ele não tinha nenhuma referência, ele disse, então vou tentar de qualquer jeito. Ele foi para um lado e para o outro. Mas na segunda, ele disse, cheguei a um determinado número, agora eu vou tentar de uma outra forma, eu vou reto. E aí ele conseguiu limpar o quarto todo, ele disse, peraí, em relação à minha tentativa anterior, essa outra tentativa eu tive vários ganhos. Se ele me pedir uma coisa mais rápida, eu já sei fazer uma coisa mais rápida para o meu usuário. Conseguem perceber essa situação da medida do desempenho, que vai justamente definir o critério de sucesso, pessoal? Beleza. Então, só para finalizar, agentes inteligentes. Sim. Ótimo, obrigado, Guilherme. Só para poder finalizar as características de agente inteligente, né? Os autores eles falam que um agente racional ele é capaz de realizar 2 tipos essenciais de ação, além de ter todo o comportamento de um agente racional, que é a questão da autonomia e a questão do aprendizado. O agente inteligente ele é capaz de tomar decisões quando determinadas ações
e a tomar sem a necessidade de uma ação externa do programador. Já o aprendizado, a característica de aprendizado, é aquela que leva o agente inteligente a ser capaz de acumular conhecimento que seja útil em determinar suas ações, tornando cada vez mais eficientes segundo a medida de desempenho adotada. Então, um agente inteligente, ele é um agente racional, mas ele tem determinadas características, que é de sempre buscar o melhor desempenho que lhe é dotado das capacidades de aprendizado e autonomia. Mas, na próxima aula, eu vou explicar melhor um pouco sobre agentes inteligentes e racionais. Os racionais, eles têm uma limitação. Que limitação é? O fato de não ter autonomia e aprendizado. Já o agente inteligente, ele tem autonomia e aprendizado. Basicamente, é isso. Pessoal, eu vou passar uma atividade para vocês para a próxima aula, para vocês entregarem na próxima aula. Vou mostrar aqui, eu vou colocar isso lá no grupo do nosso grupo do WhatsApp, mas eu vou só explicar aqui para vocês não terem nenhum tipo de dúvida. Então, lá na página 48 a 51, tem aquelas classificações daqueles 12 problemas que eu falei 3, certo? Então, vocês são 23, então vamos aumentar aqui para 4 alunos. Vocês vão pesquisar a respeito lá daquela classificação, que eu não vou definir não, vocês vão definir qual que vocês querem. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar lá no WhatsApp, vocês vão olhar no livro, vão ver as 12 e vão dizer, professor, a minha equipe é fulano, ciclano, beltrano, e a nossa classificação é essa. E aí, à medida que vocês forem escolhendo, as outras equipes não podem repetir, tá? Então, a equipe de 4 alunos irá pesquisar acerca da classificação que a equipe escolheu. Certo? Vou tirar aqui o professor. O objetivo da pesquisa é entendermos mais detalhadamente sobre os exemplos de classificação. Vocês vão buscar informações interessantes que estão correlacionadas aos exemplos de classificação descrita no livro, ou outro exemplo qualquer que se encaixe nessa mesma classificação. Certo? Eu preciso de situações reais. Então, os alunos vão colocar no WhatsApp o nome das equipes, no mesmo balão de mensagem. Posteriormente, eu ia definir, né? Mas eu não vou definir, não. Então, vocês já vão colocar, os alunos vão colocar no grupo do WhatsApp o nome das equipes no balão, com a classificação escolhida entre as 12 ações disponíveis com níveis no livro. Isso, coloquem tudo no mesmo balão, tá, pessoal? Lá no WhatsApp. O mesmo balão. Vou colocar aqui lá, negrito e azul. Pronto. Certo. Essa equipe deverá enviar ao professor, né, um trabalho acadêmico, conforme a BNT, identificando curso, disciplina, nome da turma, completo, alfabético, tal. Eu coloquei um link aqui de exemplo, vocês ainda têm dúvida como é que faz uma capa. Então, o trabalho deve ser enviado para Croton.pr. É o dia 21, que é na próxima aula, às 23h59. Vocês vão colocar no corpo do e-mail, isso é importantíssimo. Se vocês não colocarem isso aqui, eu não vou conseguir localizar depois do trabalho, o trabalho não vai valer, eu estou explicando. No assunto do e-mail, vocês colocam atividade. Eu recebo mais de 500 e-mails por dia nessa caixa postal. Se vocês não colocarem isso, eu não vou achar o e-mail de vocês, certo? E o que mais? Só alguma dúvida sobre a atividade? Ela vai valer 300 pontos. Alguma dúvida sobre essa atividade, queridos? Ítalo, diga, meu querido. Professor.
O e-mail é Pimente ou Pimentel? Opa, Pimentel, senhor. Pimentel, muito obrigado. Mais alguma observação, pessoal? Então, eu vou copiar isso aqui lá para o nosso grupo do Zap. E eu estou aberto a qualquer outro tipo de pergunta, pessoal. Coloca pelo menos o link da imagem. Dessa imagem aí. Vou colocar aqui o link da imagem. O que mais, pessoal? Então, meus queridos, caso vocês não tenham mais nenhum tipo de dúvida, eu peço que vocês leiam para a próxima aula, a nossa próxima sessão, que eu creio que seja a sessão 2.1, deixa eu só confirmar, é importantíssimo, sessão 2.1, só é importantíssimo, já expliquei para vocês, o nosso assunto ele é muito denso, mas é um assunto gostoso, a inteligência artificial é um negócio que vai dominar o mundo da tecnologia e vocês estão tendo a oportunidade de estar trabalhando essa informação, tirando comigo, as dúvidas mais importantes. Ítalo, ainda quer falar mais alguma coisa? Não? Tranquilo? Não, só isso. Professor, se ficar alguém sem equipe, como é que fica? Ou se chegar mais integrantes? Sua forma a equipe pode ser de 2 ou de 4. Qualquer coisa, é só ele falar com algum parceiro dele que está em uma equipe que já tem 4, e aí diz, rapaz, sai dessa equipe aí, mora aqui comigo, a gente faz em dupla. Pode ser de 2 a 4. Ok. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Tenham todos uma boa e excelente semana. Qualquer coisa, eu estou no grupo do WhatsApp para poder tirar mais dúvidas. Beleza? Obrigado a todos pela atenção e bom dia. Bom dia. Tchau, Bom Guilherme. dia. Tchau. Bom dia, professor. Tchau, Marcelo. Tchau, Juan. Tchau, professor. Bom Valeu. dia. Tchau, Gabriel. Bom dia. Tchau, Cristiano.